Boa noite, que bom ter você aqui comigo. Seja bem-vindo e bem-vinda. Mundo FG está começando. Gente, mais da metade da população brasileira se autodeclara preta ou parda. Mais da metade dos brasileiros são negros. Mas será que essa porcentagem se repete nas histórias que a televisão conta, que a internet conta, ou que o cinema mostra também? Será que essa representatividade acontece? Hoje, pesquisadores aqui da Universidade Federal de Goiás vêm responder essa pergunta e várias outras sobre o tema, que fala de como a representatividade é importante para a luta antirracista. Vamos lá? Papo super importante, eu conto com a sua participação. Mundo FG está no ar. Antes de tudo, vou fazer minha autodescrição, você já sabe, né? Pelo nosso público cego ou de baixa visão, a gente sempre tenta ter essa atitude um pouco mais representativa, digamos assim, né? Pensando na acessibilidade. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos. Hoje eu estou usando uma blusa bege, um colar dourado com uma pedrinha transparente, uma calça jeans clara, atrás de mim tem uma TV com o logotipo do Mundo FG e uma parede bem colorida nos tons de amarelo, vermelho e azul. Vamos lá, que eu quero apresentar para vocês as convidadas do nosso primeiro bloco para a gente bater esse papo importante. Ó, quem está aqui com a gente é a Juara Castro, pesquisadora e mestra em comunicação pela UFG. Oi, Juara, boa noite, tudo bem? Bem-vinda! Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que está muito feliz, valeu demais. Eu queria começar então pedindo a sua autodescrição, por favor. Então, eu sou uma mulher negra, né, de 1,59 m. Uso óculos, né? Estou hoje com uma armação grossa, uma blusa amarela. E atrás de mim tem algumas fotos afetivas aqui do lugar onde eu estudo. Beleza, a gente está aqui também com a Marta Cesária, cineasta, ativista, mestranda em educação, em ciências e matemática aqui na UFG. Oi, Marta, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou uma mulher negra, né? Sou uma mulher que estou vestindo uma blusa verde, uso óculos, tenho um cabelo black power amarrado e estou numa sala com fundo branco. Perfeito. Além da Juara e da Marta, eu conto também com a sua participação nessa conversa. A gente tá nas redes sociais, @TVUFG, no Facebook, no YouTube e no Twitter, tem transmissão ao vivo. Então você pode ir lá no chat, deixar sua pergunta, seu comentário ou a sua opinião. A participação é muito bem-vinda aqui no Mundo FG. A gente tem também o WhatsApp, anota aí no celular, salva já o nosso contato, o 62991811406, e tem aplicativo aqui da TV também, tem o QR Code aqui na tela, aponta a câmera para já poder baixar direto com o QR Code. Aí você manda mensagem para a gente por lá, assiste a programação, fica bem pertinho da TV UFG, tá bom? Juara, vamos começar com uma pergunta essencial essa conversa, para a gente começar entendendo assim o básico do básico. O que é representatividade e por que ela importa? Então, eu acho assim, muito importante todas as reflexões que a gente faz, né, sobre representatividade. Eu acho que é importante saber que todas as vidas elas importam, né? E que elas precisam, que toda pessoa precisa se ver, né? E aí, como a gente está aqui falando, né, de pessoas negras, e aí você até começou falando, né, que somos mais de 50% da população brasileira, e isso não se dá nos espaços de poder, não se dá nos espaços midiáticos. Então, a gente, por exemplo, não é maioria no Congresso, não é maioria nas universidades, enfim, dentro dos órgãos públicos. Então, assim, a representatividade ela é importante, né, para que você possa saber os lugares, né, que você pode alcançar e ver pessoas iguais a você, né, também ocupando esses espaços. E eu acho que, assim, nesse momento, acho que nos últimos 3 anos a gente tem falado muito sobre
representatividade, mas a gente também tem que pensar em como essas pessoas são representadas, né? E como esse imaginário social é forjado a partir disso. Porque, por exemplo, falando de narrativas midiáticas, não adianta que em toda telenovela, por exemplo, exista uma personagem negra, mas essa personagem sempre é a empregada doméstica, né? Então, eu acho que, acompanhado da representatividade, a gente tem que trazer essa discussão sobre imaginário social e também de quais narrativas estão sendo propostas, né? Dentro, enfim, da televisão, do cinema e de todas as narrativas audiovisuais que a gente consome aí ao longo dos dias, né? Bacana. Marta, você dirigiu o filme documentário Se Eu Fosse Uma Flor. Conta pra gente sobre o documentário, por favor. Se eu fosse uma flor, foi um pensamento que nós tivemos em relação à conversa com mulheres negras nesse estado. Tinha o professor Júlio Van, ele gostaria de fazer a tese de mestrado falando com mulheres negras sendo artista e elas fazendo filme, uma perguntando para a outra. E, na verdade, nós mudamos o caminho quando nós começamos a visitar. Eu disse para ele: se você quiser fazer com a Dandara esse filme, a gente pode rodar o estado inteiro. São 500 quilômetros para lá, 500 para cá, porque nosso estado é grande. E aí ele topou, né? Eu falei: nós não vamos fazer a história só do Dandara, nós vamos fazer a história das mulheres negras de Goiás. E a nossa proposta era Dandara por Dandara, o projeto seria 500 mulheres. Nós chegamos a 152 mulheres, quer dizer, 155, perdemos 3 gravação nesse meio tempo. E o filme, ele deu o nome, Se Eu Fosse Uma Flor, a partir de um testemunho, né, de uma mulher negra, que eu já conhecia, já tinha caminhado com ela bastante. E essa mulher falou que a gente não deveria olhar só para as rosas, mas teria que ver os espinhos que também essa rosa tinha, porque muitas das vezes nós ficamos olhando a rosa e não olhava para os espinhos. Então, que a gente precisava de parar para pensar na mulher negra, vendo a beleza que existe dentro de cada mulher, mas também os espinhos que ultrapassa, né, a caminhada dessas mulheres todos os dias. E foi a partir desse momento que a gente pensou e fizemos a pergunta: se ela fosse uma flor, que flor ela seria? E daí então surge o nome do filme, a partir de uma pergunta: se você fosse uma flor, que flor você seria? E no momento em que ela fala dessa flor, ela se abre. Por mais que ela esteja chorando, ela se revela. E aí essa flor que representa ela mostra o empoderamento que tem dentro de cada mulher negra nesse estado. E isso foi muito bonito, muito bom fazer essa experiência. Nossa, que bacana. Daqui a pouquinho eu quero saber mais, Marta, porque eu tô bem curiosa, assim, é incrível. Eu pude assistir pelo YouTube, vi o making of também. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais. Porque, Joara, você fez uma pesquisa, né, muito interessante também. Você analisou a afetividade de mulheres negras na novela Amor de Mãe, a novela da Globo, né? Passou há pouco. Conta um pouquinho da sua pesquisa pra gente, por favor. Então, essa é a minha, né, proposta de pesquisa, né, no doutorado que eu estou fazendo aqui na UFG, na Faculdade de Comunicação e Informação. E aí, essa foi uma das minhas primeiras publicações, né, assim, dentro do doutorado. Então, a minha ideia de estudar a afetividade de mulheres negras é justamente entender que existe uma lógica social quando a gente fala de afetividade e de amor romântico, né? Assim, é importante a gente falar que apesar do amor romântico ela ser basicamente uma narrativa universal, né, que ela atravessa todas as pessoas de alguma forma,
o amor romântico ele não é democrático, né? Você tem corpos que são mais predispostos a serem amados socialmente, né, do que outros. E aí, quando a gente fala de mulheres negras, né, dentro desse atravessamento de gênero, né, e também racial, a gente entra em uma lógica social muito peculiar, né? Que você fala de mulheres que são historicamente preteridas, né? Ou que, enfim, não são fontes, né, de desejo quando a gente fala da maioria da sociedade. E aí é esse meu trabalho de analisar essas personagens negras de Amor de Mãe, parte dessa ideia de já ser uma telenovela que teve mais personagens negras, né? Fazendo uma pluralidade de papéis, né? Não só papéis que apareciam constantemente nas telenovelas. E aí eu fiz a análise dessas personagens, né? Muito a partir dessas cenas em que elas tinham um envolvimento amoroso. Então, quando a gente vai ver isso nas telenovelas, a gente chega a alguns outros lugares também de análise, de você ver, por exemplo, que mulheres negras, na maioria das vezes, sempre se relacionam, né, com homens brancos. Então, a gente tem aí uma predominância de narrativas de amor interracial, né? Pelo menos quando a gente fala de televisão brasileira. A gente tem também uma narrativa de que, da maioria das vezes, quando essas mulheres começam a se relacionar com personagens negros, e em algum momento esse relacionamento não dá certo, então a gente tem essa narrativa também aí de um impedimento, né, de um amor afrocentrado, e na maioria das vezes a gente também tem uma disputa, né, entre essa mulher negra e uma outra mulher branca, que quer atrapalhar esse relacionamento. Então aí a gente tem várias lógicas sociais que aparecem nessas narrativas televisivas, né, que são as narrativas em que eu pesquiso, e isso acaba sendo recorrente, né? E traz alguns indícios sociais para a gente a partir dessas análises. Tem muita coisa, né, para se observar numa novela muito interessante, viu? Marta, você comentou que vocês ouviram histórias de mulheres negras do estado de Goiás. Mais de 100 mulheres, muita história. O que você pode, entre tantas histórias, dar de exemplo para a gente que você lembra, que tenha te marcado, por qualquer motivo, assim, que você lembra das gravações? Porque documentário é sempre marcante, né? Quem já fez sabe, assim, é bem intenso mesmo, tá lá, conversar com as mulheres. Eu imagino que tenha sido muito marcante. Ixi, é muita coisa marcante, né? Claro, porque foi um momento de ouvir a história de muitas mulheres, né? Tem mulher que falou 1 hora, tem mulher que falou 20 minutos. Então, foi muito difícil para pôr 152 mulheres no filme. Mas elas ficaram lá, ficou 1 hora e 6 de filme do documentário. Mas uma das coisas que nós percebemos durante a gravação era o sonho e a história dessas mulheres. E quando a gente abre esse filme, a gente traz justamente a história de uma mulher que doou a vida toda, tinha um filho deficiente, e não é deficiência física, mas era mental. E essa mulher muito sofrida. Quando eu cheguei na casa dela, eu entrei pela sala, o rapaz estava sentado lá, passei pela cozinha e fui no quintal. Ela estava lá agachada. Aí eu falei para ela que a gente tinha ido para gravar, se ela ia poder gravar. Ela falou sim. Ela falou: Você passou dentro de casa? Eu falei: Passei. Quer dizer, se um filho dela não tinha me agredido, porque ela tinha passado a noite inteira com a porta fechada com medo dele agredir. Então, aquilo ali marcou muito a gente naquele dia. E essa foi uma das mulheres que abrem o filme, e essa mulher, ela não pôde ver ela no filme. Então, isso foi muito, para nós que tinha gravado, foi muito assim doloroso. Mas para a família e para a comunidade, foi a melhor coisa que tinha acontecido. Ela está naquele filme e a história dela jamais ser esquecida, porque
ela poderia ter ido embora, poderia ter morrido, né? Mas o filme ia estar aí para muita gente continuar vendo aquela mulher, aquela beleza que existe nela, mas também essa história do sofrimento, essa história que nós, mulheres negras, que a gente parece, por mais que você estuda, por mais que você trabalha, a cor nos separa da sociedade. A sociedade fez um apartheid nesse Brasil que a gente fala assim, poxa, como? Como a gente pode ser tão esquecida assim em toda a história de Goiás, em toda a história desse estado? E aí hoje, quando a gente traz Leodegária, quando traz outras tantas escritoras aí, a gente pensa assim, poxa, por que a gente só conhece Cora Coralina? Se Leodegária estava lá, era jornalista, só porque era uma mulher negra, professora, né? Isso é história. Então, essas mulheres, por mais que alguém vai esquecer elas, mas elas vão estar 152 lá no filme, e eu estou entre elas. Né? Então, o nosso objetivo era deixar registrada a história e essa mulher, ela representa comunidades. Ela não representa só ela, não é só aquela pessoa. Né? Então, é uma comunidade que estava ali presente. Dessas, várias já foram, né? Inclusive, uma das últimas que foi agora é a Dona Dalva e a Inusa. Isso, para mim, assim, foi muito difícil, né? Porque cada dia que uma vai, né? Durante esses 2020, nós perdemos a Dona Dalva, perdemos a Nusa, perdemos a Divina, né? E a Ana Maria, que nem gravou, a Oraida também, que estava na lista de gravação, não teve tempo, não deu nem para gravar com ela, também já foi. Então, são mulheres que a história, às vezes, fica esquecida, né? E eu não queria que esquecesse. Eu não tinha tempo de escrever história. Foi o meu objetivo de aproveitar um aluno de doutorado querendo fazer doutorado em cinema, e aí, então, ele teve que buscar uma mulher que nunca tinha feito cinema, fazer cinema com ele. E ele teve que, além de ensinar, ele tinha que fazer o trabalho dele e ainda me ensinar para poder gravar com todas essas mulheres. Ô, E no Mar, final das contas, ele também teve que ir para o psicólogo, porque ele também se descobriu negro no processo. olha isso. Porque, então, quando a pessoa tem a pele clara, muitas das vezes ela acha que ela é branca, né? A sociedade olha como uma pessoa branca, mas na verdade é filho de um negro, é de uma família negra. E até hoje, muitas pessoas que têm ainda a pele clara não se descobriu enquanto negro. E isso para nós é um desafio. Ele só ocupa o espaço enquanto negro, muitas das vezes quando ele quer ocupar uma vaga, um espaço, aí ele é branco, ou então ele é negro. E nós não podemos continuar com esse divisor de águas. Jamais nós vamos ser iguais. Isso é impossível. Mar, Nós precisamos de equidade. na Pode falar. diversidade. Desculpa te interromper, é porque eu fiquei tão curiosa. Você comentou que foi a sua primeira experiência fazendo um filme, né? Eu assisti o making of também, você contando, mostrando lá, pegando a câmera pela primeira vez. Como é que foi para você fazer um filme pela primeira vez e como é que é importante, qual a importância de ter mulheres negras produzindo conteúdo? Olha, isso para mim é a maior riqueza. Eu faço ciências, né? Nós trabalhamos com um projeto chamado Investiga Menina, trazendo mulheres negras para a área de exatas, porque nós sabemos da importância da representatividade, como a Iora falou aí agora, essa representatividade dentro da universidade, porque é no momento em que você chega na universidade, você escreve, você deixa a história escrita. A nossa história foi queimada, foi apagada desde a África até aqui. Então, queimaram lá a Biblioteca de Alexandrina. E tudo que se tem fala que veio da Europa. E a gente sabe que, na verdade, não foi isso. Então, a importância de escrever a história dessas mulheres era mostrar quem são essas mulheres, como elas construíram e como elas constroem esse Estado, e como tem poder essas mulheres, né? E por isso nós abrimos um debate sobre o poder da mulher negra no estado de Goiás. E
e como eu sou uma mulher negra, sou do estado de Goiás, claro, meus pais são mineiros, mas eu nasci e cresci nesse estado. Eu sei o que é ser uma mulher negra. Eu sei os desafios que vivenciamos todos os dias e a importância de fazer com que as meninas negras tenham representatividade todos os dias, não só na televisão, mas na escola, no ensino médio, lá na creche. Muitas das vezes na creche nós não temos pessoas para acolher essas crianças negras e aí ela vai para o meio daquelas crianças brancas e as crianças brancas muitas das vezes batem nelas e aí a culpa sempre cai na criança negra. Então, representatividade, empoderar a criança, eu acho lindo quando eu vejo uma criança com 5, 6 anos que alguém fala do cabelo dela e ela reage à altura e a pessoa fala que ela é mal educada. Ela não é mal educada, ela simplesmente tem consciência do que ela é e sabe que ela não é menor do que a outra pessoa. Então, empoderar, para mim, é trazer essa questão dentro da universidade, mas também em todos os espaços. E a universidade é que forma cidadãos. É a universidade que forma professores. É a universidade que forma políticos. É a universidade que forma mulheres e homens. Então, por que que a gente ainda está tão atrasado nesse processo do racismo, né, que é um racismo estrutural, cruel? Nós estamos no mês da consciência negra e a gente fala, não precisa do mês da consciência negra. Não, eu acho que o mês da consciência negra é um momento de parada de fazer memória, mas a consciência negra ela é todos os dias. Se eu não tiver consciência negra todos os dias, não adianta eu parar em novembro. Muitas das vezes as pessoas me chamam para ir falar no mês da consciência negra, eu falo, não, qualquer outro dia do ano, né? Porque às vezes só para pensar nesse momento, né? Então, eu só vim hoje mesmo porque falar das mulheres negras de Goiás, falar dessa militância negra dessas mulheres, do empoderamento que cada uma tem, e hoje eu posso falar isso porque não tenho os dados aqui comigo, mas dessas mulheres que a gente caminhou nessas comunidades, a maioria estão na universidade. As meninas dessas comunidades hoje fizeram vestibular em universidade pública e entraram pelo ProUni de todas as formas. Inclusive, formamos aí na Federal uma dessas meninas que acompanhou e que está no filme, que ela é uma dentista, né? E ela sofreu muito quando entrou na universidade, porque todos os coleguinhas são brancos e ela é uma quilombola lá da roça, e então o estudo é desigual na cidade. O estudo para a comunidade negra não é o mesmo estudo que é para outras pessoas. Tem muita gente que fala, não, mas a escola é pública. Claro que a escola pública precisa melhorar muito para que a gente tenha uma escola de qualidade, para que as nossas crianças sejam igual às crianças que estudam em escola particular, que tenham as condições, porque já tem a fome. E ainda tem, às vezes, não tem professor de direito, não tem professor que consegue entender essas crianças, né? Então, é muito desafio. Eu já fui professora, eu sei o que é isso. Você chegar numa sala de aula e acolher um aluno drogado que passou o dia inteiro lá na DP e ainda vai para a aula. Por que ele vai para a aula? Porque ele está buscando algo novo. Mas aí tem gente que não consegue, acha que é um bandido. E um bandido não merece, né? Só porque ele fez qualquer coisa errada. E nós estamos vivendo isso agora, né? Uma coisa muito triste. Os negros morrendo todos os dias, nossos jovens morrendo, e os nossos jovens também. Marta, te agradeço muito, muito bom poder te escutar. Acho que todo mundo que está assistindo aprendeu muito, eu também. Muito obrigada, o Mundo FG está sempre aberto para você. Joara continua com a gente daqui a pouquinho. Você aí em casa também, nós vamos para um intervalo bem rápido, não saia daí não, a gente já volta.
Estamos de volta ao vivo para Goiânia e região metropolitana pela TV, para o mundo todo pelas redes sociais, no YouTube especificamente. Vamos lá para o Instagram para a gente conferir a enquete de hoje, a participação de vocês. Você lembra da última série, filme ou novela que assistiu? A maioria lembra sim, né? 82%. Tinha personagens negros como protagonistas, cumprindo um papel importante na história? Claro, 55% responderam que sim, claro. Nas suas redes sociais, posts com informações antirracistas aparecem na tua timeline com qual frequência? Aí, ó, tá vendo a barrinha aqui? A maioria respondeu até que assim, tá vendo? Meio do caminho, entre sempre e nunca. Que mais? Você acha que as narrativas na mídia podem perpetuar conceitos racistas? 100%, todo mundo acha que sim. Você já participou de algum movimento antirracista? Gente, infelizmente a maioria... Ah não, mudou aqui, ó, que bom, o resultado mudou. Aqui para mim o resultado ainda estava que a maioria não tinha participado. Com o passar das horas atualizou e a maioria disse que sim, que já participou, que é muito importante. Que bom. Vamos lá que eu quero apresentar um novo convidado para vocês, do nosso segundo bloco. É o Lucas Lustosa, pesquisador, doutorando em comunicação aqui pela UFG. Boa noite, Lucas, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Letícia, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença. Eu queria te pedir a sua autodescrição, então, para começar, por favor. Sim. Um óculos meio quadradinho, cabelo curto, uma jaqueta jeans verde e uma camiseta branca, uma camisa branca. Perfeito. Que tem barba. Ótimo, Lucas, obrigada. Juara Castro continua com a gente, pesquisadora e mestra em comunicação pela UFG. Juara, muito obrigada de novo pela presença. Obrigada, eu que agradeço. E agora falando com o Lucas também, que é uma pessoa muito especial e tal, e que a gente tem várias trocas aí dentro da academia. Tá ótimo. Lucas, vamos falar um pouquinho da sua pesquisa. Você escreveu aí sobre narrativas negras no programa Espelho no Canal Brasil. Ele é apresentado pelo Lázaro Ramos, não é isso? Conta pra gente um pouquinho da sua pesquisa, por favor. Então, essa pesquisa eu desenvolvi no período do mestrado ainda, e basicamente eu queria entender o discurso, né, dessas pessoas negras entrevistadas pelo Lázaro Ramos, enquanto uma possibilidade de emancipação e de representatividade para aquelas pessoas negras que também assistiam as narrativas contadas, né, pelos entrevistados. Então, eu fiz um trabalho de análise de discurso, onde eu entendia que Lázaro Ramos, enquanto um homem negro, conseguia fazer uma troca real com esses entrevistados, e essas trocas possibilitavam que os telespectadores se entendessem, se vissem, e que essa troca não fosse apenas pautada por uma visibilidade, mera visibilidade, sem nenhum tipo de representatividade nesse sentido. Quando eu falo de representatividade, é no sentido de pessoas negras serem representadas não em locais de subalternidade, ou mesmo lugares de inferioridade, né? Locais esses que durante anos e anos a mídia reforçou e não foram mais reforçados nesse programa do Lázaro Ramos. Então você diria que é um bom exemplo de programa? Sim, porque o programa estimulava, né, assim, ele tentava estimular a partir dessas entrevistas que pessoas negras se vissem em lugares que antes nunca foram vistas pela mídia, né, ou poucas vezes foram vistas na mídia. Locais esses de subalternidade que eram reforçados, locais de inferioridade, subjugamento. E a partir de novas narrativas contadas, pessoas negras conseguiam se enxergar também em outros lugares, né? Lugares, às vezes, por exemplo, de um rapper negro que teve uma ascensão social a partir do rap, ou mesmo de uma atriz negra que contava sua narrativa vivida ali e conseguia construir um novo imaginário a partir da sua vivência. E isso possibilitava, de alguma forma, que pessoas entendessem que as narrativas únicas contadas pela mídia, que reforçavam aspectos de subalternidade para a população, não eram as únicas narrativas possíveis. Juara, no bloco passado você comentou um pouquinho da questão da mulher negra, das mulheres negras serem amadas ou não. Queria voltar um pouco nisso. As mulheres negras são amadas?
e eu já ouvi falar um termo que fala da solidão da mulher negra. O que significa isso? Então, eu acho que é muito bom, assim, a gente falar sobre isso. Eu acho que, assim, a minha pesquisa, né, sobre afetividade agora no doutorado, eu acho que ela também representa um pouco de um espaço de amadurecimento meu, né, enquanto mulher negra. E esse termo, né, que a gente tem escutado bastante agora, que é sobre a solidão da mulher negra, a gente tem vários trabalhos, né, já sobre isso, não só trabalhos acadêmicos, mas, enfim, trabalhos, assim, mais voltados para a empiria mesmo, de observação, de pessoas fazendo seus relatos. Inclusive, tem uma pesquisadora, que é uma antropóloga, né, que é a Ana Cláudia Pacheco, que ela tem um livro que fala justamente sobre isso, né, sobre a solidão de mulheres negras, e ela faz o trabalho dela observando mulheres negras, tanto de movimentos sociais quanto mulheres fora do movimento social, na Bahia. Então, assim, a Bahia tem a população, né, entre os estados brasileiros, né, de maioria negra, e lá a maioria das mulheres negras estão solteiras, né, e a maioria também nunca teve uma relação afetiva, como um casamento ou um namoro duradouro. Então, assim, essa pesquisa, obviamente, ela já faz um tempo, né, que ela foi realizada, assim, acho que uns 5, 6 anos, então ela precisaria, né, ser atualizada, mas ela traz um panorama, né, para a gente. Então, eu acho que ouvindo o relato de mulheres negras e também trazendo isso para as análises dentro do nosso audiovisual, né, das nossas telenovelas, das séries e tal, eu acho que fica muito visível para a gente que o amor ainda é algo distante, né? E eu acho que tanto o movimento negro quanto o movimento feminista, né, e pensando também no feminismo negro, a gente tem que pautar a questão da afetividade, né? Porque você não pode pensar em uma luta que não fale sobre autocuidado, né? E que não fale também sobre amor, né? Porque é muito cruel que você pense que mulheres negras estejam na frente de tantas lutas e que essas mulheres negras não se sintam amadas e abraçadas, por exemplo, ao voltarem para suas casas. Então, eu acho que é bem urgente, assim, dentro dos movimentos sociais, que a gente paute o afeto como também uma pauta de luta, né? Que a gente também precisa discutir sobre isso, né? A gente precisa falar sobre afetividade, e aí falar sobre afetividade é também falar sobre masculinidades negras, né? Porque homens negros, por exemplo, quando ascendem socialmente, não se casam com mulheres negras, né? Enfim, não tem parceiras negras aí depois que existe essa ascensão social. Então, acho que, enfim, são várias questões que eu pretendo, né, trazer no meu trabalho e que eu já estou levantando aí ao longo desse processo de escrita, né, do doutorado, da tese. Enfim. Enquanto você trabalha na sua tese, o Lucas também trabalha na dele, né, Lucas? E você vai está escrevendo sobre os quilombos virtuais, o quilombo virtual. Lucas, o que é isso? O que significa o quilombo virtual? Bom, o que eu estou chamando de quilombo virtual na minha tese, né, nessa proposta de tese, basicamente é um movimento de pessoas negras em rede, se agrupando no sentido de autopreservação e resistência, né? Porque a gente observa que o movimento do quilombo, né, o movimento do quilombo, que é um movimento que surgiu no período colonial de Brasil, no período ainda escravista do Brasil, representavam comunidades, né, que experienciavam uma unidade coletiva, e a partir dessa unidade coletiva, desse estabelecimento de uma rede social, ainda no período escravista, né, não falando de rede social numa perspectiva, a gente fala, os quilombos estabeleceram essa rede de sociabilidade ainda nos períodos do escravismo no Brasil. E aí, quando a gente pensa em quilombo, né, e principalmente quando a gente fala de quilombismo, né, que é
que é a teoria postulada pelo Abdias do Nascimento, a gente entende que o movimento do quilombo é um movimento que existe mesmo após o período do escravismo no Brasil. Então, quando a gente observa um movimento que eu chamo de quilombo virtual, onde pessoas negras se juntam em uma rede específica, em uma rede de sociabilidade virtualizada nos dias de hoje, específica, para se autopreservarem, ou então para propor algum tipo de estratégia de salvaguardar a si próprios, né, aquele coletivo específico, a gente consegue observar que o quilombo ele é um movimento que ele acontece ainda nos dias de hoje e especificamente num contexto de sociabilidade virtualizada também. Então, basicamente, seria entender essa lógica do quilombo, do quilombismo, né, onde pessoas negras se juntam em uma coletividade para se autopreservar, ou então para estimular uma prática cultural específica, num contexto de redes, né, num contexto virtualizado. Juara, relacionando essa questão com a sua pesquisa do mestrado, qual que você percebe que é a força da internet, das redes sociais, para impactar uma rede, uma emissora tão grande quanto a que fez essa novela que você analisou? Por exemplo, se algo que está na novela não agradou, está errado, está fazendo um desserviço em relação ao assunto, a manifestação nas redes, hoje você acha que ela tem o poder efetivo de mudar o rumo da história da novela ou repensar para as próximas? Ou a gente ainda não está nesse ponto? Então, eu acho que, pensando no aspecto da pesquisa do Lucas, né, quando a gente fala sobre a questão das redes sociais digitais, né, e isso foi a parte em que eu me debrucei na minha pesquisa, é justamente de entender essa perspectiva de como as redes sociais digitais, elas estão fomentando memória. Então, se a gente, por exemplo, considerar a nossa sociedade, enfim, e a gente for fazer qualquer pesquisa sobre memória social, não tem como a gente não falar sobre as redes sociais digitais. E aí, quando a gente fala de telenovelas, a gente vê como existe uma força dessa audiência que demonstra insatisfação e fala também sobre os seus hábitos de consumo e como isso de alguma forma é apreendido, né? E aí, falando até, por exemplo, de Amor de Mãe, que foi essa última telenovela que eu publiquei esse artigo, aconteceu algo interessante, né? Porque parou por conta da pandemia e aí depois voltou. E aí, Amor de Mãe era uma novela que tinha essa proposta, né? Enfim, de trazer personagens negros que não estivessem nesse lugar de subalternidade. Mas aí, depois que teve a retomada da pandemia, assim, todos os personagens negros tiveram algum aspecto de sofrimento. Então, a personagem negra, enfim, sofreu um acidente, enfim, outra foi sequestrada, outro foi morto e tal. E isso foi muito falado nas redes sociais, especialmente no Twitter, e várias pessoas falaram sobre isso e tal. E aí veio a autora da novela e fez um posicionamento, né, que é a Manuela Dias. E aí ela falou que, enquanto mulher branca, ela sabia que existia uma limitação e que ela pedia desculpas, enfim, fez toda lá uma nota de desculpas, falando para o público, né, o porquê que tinha acontecido isso com esses personagens. Então, assim, hoje a gente vê o quanto as redes sociais trazem uma potência, né, no sentido de empoderamento desse público, mas isso não é só uma característica do digital. O digital faz isso chegar mais rápido, né? Mas para gente que já estuda telenovela, isso acontecia, por exemplo, antes, quando as pessoas mandavam cartas, né? Ou então ligavam para os saques das emissoras. Então, assim, já é um movimento histórico de que, por mais que os autores digam que eles escrevem a novela e vai acontecer o que eles estavam pensando desde o início, existe uma pressão popular que acontece aí pelas vias midiáticas e que pode acabar mudando o rumo das narrativas, né? E isso tem acontecido principalmente nos últimos anos aí com a ascensão
do Twitter, que é essa rede que cancela e descancela pessoas todos os dias. Um ritmo frenético, né? Mas interessante isso, né? Nunca passou batido, que seja por meio de carta, que não ficava tão conhecido assim pelo público, sempre houve uma manifestação de, olha, isso aqui não está certo. Muito interessante esse ponto. Obrigada pela informação. Muito bom saber. Lucas, Joara, infelizmente o nosso tempo acabou, dava para ficar aqui muitas horas conversando. Muito obrigada pela conversa, parabéns pelos trabalhos de vocês. Voltem aqui ao Mundo UFG depois para contar, quando o doutorado tiver concluído, para contar mais. Obrigada, viu? Até a próxima. Intervalo bem rapidinho, Gustavo Soares está chegando daqui a pouco com novidades aqui da UFG. Até já. Mundo UFG está de volta ao vivo. Ó quem está chegando aqui para conversar com a gente, Gustavo Soares. Boa noite, Gustavo. O que você manda hoje? O que tem de evento? Boa noite, Letícia. Tudo bem? Então, vou começar com minha autodescrição rapidinho. Eu sou um homem branco, de cabelos curtos, escuros, uso um bigode e um cavanhaque. No momento eu estou vestido com uma camiseta social branca. Estou no meu quarto e ao fundo é possível ver o meu guarda-roupas. Bom, sobre os eventos, amanhã acontece o primeiro colóquio sobre estabelecimentos prisionais. Esse encontro vai discutir sobre as estruturas dos presídios. Esse encontro vai analisar se essas mesmas estruturas garantem uma permanência ali necessária, uma permanência com direitos fundamentais para os reeducandos que estão ali em suas celas. Enfim, ainda amanhã a UFG também vai realizar uma live para orientar todos os alunos ao retorno gradual e seguro, né, das atividades presenciais, a partir das 4 da tarde, no canal da UFG no YouTube. E, por fim, na sexta-feira, acontece de forma virtual a 8ª Conferência Brasileira de Produto Natural. O tema desse encontro é sobre o aproveitamento de rejeitos industriais e o uso de plantas cultivadas como insumos naturais para cosméticos. Esses são os eventos. Letícia, eu volto com você. Tá certo, Gustavo. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Só confirmando aqui, produção, a gente encerra agora? É isso mesmo? Ok. Bom, quero só dar um recado rapidinho, pessoal. A gente teve um probleminha na transmissão aqui no início do programa, teve um probleminha no áudio. No meio do programa já se regularizou, resolveu tudo. Nossa equipe está subindo o programa daqui a pouco na íntegra, tá? Para você que assistiu desde o começo e não conseguiu ouvir. A gente pede desculpas, mas regularizamos no meio do caminho. Já tá Mundo UFG completinho no YouTube para você conferir. Mundo vai ficando por aqui, brigadão, viu, pela companhia. Até amanhã, 6 da noite. Nosso encontro é marcado, tô te esperando. Até!